glória a Deus por mais essa noite, por mais esse dia que o Senhor permite que nós estejamos em sua casa. Gostaria de convidar a todos a se colocarem em pé para nós darmos início ao nosso culto. Que todos que estão assistindo pela live sejam tocados pelo Senhor nessa noite, possam adorar, mesmo que de casa. Amém? Vamos começar falando com o nosso Deus para que Ele tome a direção deste culto, para que tudo seja para o louvor da sua glória. Nosso Deus bendito, nosso Pai amado, bom é te servir, bom é te adorar, Senhor. Bom é depender de ti, estar em tuas mãos. O Senhor é o nosso Deus, um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus misericordioso. E nessa hora nós entramos em tua presença com reverência, com, Senhor amado, desejo de te adorar, de apresentar as nossas vidas diante de ti, de engrandecer o teu nome por tudo que o Senhor é, ó Deus. Um Deus tremendo, um Deus grandioso, mas que apesar da tua grandeza, é um Deus que se importa com cada um de nós. Um Deus que nos conhece pelo nome, que sabe quem nós somos. O Senhor que sabe tudo o que acontece em nossas vidas. O Deus que segura as nossas mãos, que abre as portas. O Senhor que orienta os nossos passos. É assim que nós queremos viver, Senhor, contigo, ó Deus, na direção das nossas vidas. Que o Senhor seja sempre o nosso guia, o nosso comandante, o Senhor do nosso viver. E que nessa noite, no meio do teu povo, da tua igreja, o Senhor esteja falando conosco, realizando em nosso meio a tua vontade, Senhor, o teu querer, cumprindo os teus propósitos. Que cada um que aqui está, aqueles que ainda chegarão, os que estão em casa, Senhor, assistindo essa live, que o Senhor, ó Deus eterno, possa tomar em tuas mãos, possa preparar desde já os nossos corações e os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que estejamos desde já, Senhor, sensíveis à tua voz, ó Pai. Que nós possamos nos acalmar da correria do dia a dia, que o nosso eu caia. E que o Senhor, ó Deus eterno, cresça em nossas vidas. E que nós possamos voltar os nossos olhares para o Senhor, o Rei eterno, o Rei dos reis. O Senhor que é grande, que é sobre todas as coisas. Um Deus que é soberano, que é digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Senhor, nesta hora, toma o teu lugar, ó Pai. E nós queremos o teu nome engrandecer e te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus e nos oferecemos a Ti, oferecemos este culto ao Senhor, no nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Aleluias. Nós viemos para Te adorar, Senhor. Viemos para Te engrandecer, ó Pai. Tu és grande, ó Deus.
Saudamos, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus estamos mais uma vez na casa do Senhor, para que louvarmos e bendizermos o seu santo nome. Iremos fazer o devocional no Salmos 37, versículo 23 a seguir. O Senhor firma os passos de um homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afasta-se do mal e pratica o bem, e a sua morada será perpétua. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Mesmo que nós chegamos quase a cair, o Senhor não nos deixará caído, porque Ele se agrada do homem, da irmã, do irmão que faz a vontade dele, que pratica o que é correto, que pratica o que é certo. E diz que a sua descendência também será abençoada através dele. Se nós formos fiéis, os nossos descendentes também serão abençoados. Cada irmão, cada irmã que aqui está nessa noite, receba esta palavra. Leva essa palavra para a tua casa. Que o Senhor se agrada dos que fazem verdadeiramente a sua vontade, segue as suas orientações e procura seguir os seus caminhos, para que seja bem sucedido em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, é buscando, é se aproximando de Deus, é intercedendo, é nos curvando diante do Senhor. É dessa forma que nós alcançamos. É na humilhação, na oração, no jejum, no testemunho, na postura de vida. Aí nós conseguimos as nossas metas e os nossos alvos com toda certeza. Vamos orar?
Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na sua casa, para que junto com os irmãos que aqui está, Senhor, neste plenário, ouvindo a tua palavra, cantando louvores, reverenciando o teu nome, que cada irmão, cada irmã que aqui se aproximou nesta noite, Pai amado, se tiver um problema, que ele seja solucionado. Se tiver uma dificuldade, Pai amado, que seja solucionada também, meu Pai. Se tiver um problema familiar, Pai, que seja resolvido. Abençoamos também os irmãos, as irmãs, os ouvintes que estão assistindo pela live, meu Deus. Abençoe eles de uma maneira sobrenatural. Entregamos, Pai amado, a continuidade deste culto, a orientação do Espírito Santo, que não seja o que nós queremos, mas aquilo que teu Espírito Santo tem para passar para a tua igreja nesta noite. É a nossa oração em o nome de Jesus. Podemos assentar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos para a nossa agenda. Amanhã, quinta-feira, nós temos um feriado gostoso, né? Feriado 1º de maio. Por este motivo, não haverá o projeto missionário, artesanato missionário. Então, amanhã não haverá. Também não haverá o pequeno grupo jovens mais aqui na igreja, devido ao feriado de 1º de maio. Também pequenos grupos, grandes bênçãos, não haverá no Melhado e também no Parque São Paulo. Mas nós teremos o dia do jovem avivalista, amanhã. Então todos os jovens que já se inscreveram, eu tenho um recadinho para você, você que ainda não acertou a questão do lanche, por gentileza, após o culto, procure o nosso irmão Jonas, a nossa irmã Amanda, procure os seus líderes para estar acertando a questão do lanche. Amém, jovens? Culto Engaja, sábado, dia 3 de maio, às 19 horas. Esperamos vocês. Escola Bíblica Dominical não haverá no domingo de manhã. Porém, nós teremos um grande culto, celebrações de Santa Ceia às 19 horas. Toda a igreja está convidada a vir participar do corpo e do sangue do nosso Senhor. Você também que está em casa, meu amado, minha amada, venha participar e celebrar conosco a Santa Ceia no domingo às 19 horas. Campanha solidária. Então, o ponto de coleta é aqui no Avivamento Bíblico, na nossa igreja. E aí tem uma lista de itens que faz parte dessa cesta básica. Os irmãos acompanhem aí, anotem direitinho e tragam esses itens para compor a cesta básica. Amém, irmãos? E no domingo, pós-culto, teremos cantina para ajudar na revitalização da igreja. É salgado que vocês querem? Então é salgado que nós teremos. Amém? Domingo após o culto, façam as suas encomendas. E discipulado de integração. Nós temos toda a primeira terça-feira do mês. Então nós teremos no dia 6 de maio, eu já estou antecipando. 6 de maio, também teremos no mês de junho e também no mês de julho. Sempre a primeira terça-feira. Nós temos o discipulado de integração para novos membros aqui na igreja. E você, meu irmão e minha irmã, que ainda não visitou as nossas páginas nas redes sociais, nos encontre aí. Estamos no Instagram, estamos também no YouTube e no Facebook. Então, ajude a divulgar as nossas páginas, curtem, comentem e compartilhem. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas, amém? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Primeiro Crônicas 22, versículos de 14 a 19. Primeiro Crônicas 22,
versículos de 14 a 19. Eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: não está com vocês o Senhor Deus? E não é fato que lhes deu paz por todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora disponham o coração e a alma para buscar o Senhor seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo, que será edificado ao nome do Senhor. Amém? Irmãos, essas são palavras do rei Davi a seu filho Salomão. E 4 pontos me chamam a atenção neste texto. Só que o primeiro ponto que me chama a atenção está no verso 18. Depois os outros seguem para os versículos que se antecipam do 18. O 18 é: não está com vocês o Senhor Deus? Depois, o segundo que me chama a atenção é justamente o 14. Se Deus está conosco, todo o nosso esforço não será em vão. Estamos diante de uma obra de revitalização, e é bem necessário que nós assim coloquemos nossos olhos nas Sagradas Escrituras, pois elas nos ensinam como devemos proceder. O outro versículo que me chama a atenção é: se Deus está conosco, grande será o número de irmãos levantados por Deus para auxiliar-nos na obra. O outro versículo é: se Deus está conosco, poderemos dizer: mãos à obra, porque o trabalho nos aguarda. Irmãos, Deus quer contar conosco, portanto é preciso que nós vivamos o momento. Nos versículos posteriores e nos capítulos posteriores, até mesmo o segundo livro de Crônicas, no primeiro ou segundo capítulo, fala-se do rei Hirão. O rei Hirão, ele era na realidade um homem pagão, um rei de Tiro, uma cidade fenícia, mas ele acaba se envolvendo com a obra do templo. Irmãos, uma pergunta para nós refletirmos: o que faz um homem pagão se envolver com a obra de Deus? E uma outra pergunta: o que faz um cristão não se envolver com a obra de Deus? É bem necessário que nós reflitamos a respeito e oremos que nós, enquanto cristãos, estejamos atentos, porque o Senhor tem nos chamado. Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua poderosa palavra e sobretudo, Senhor, por nos tornar preparados para a frente de trabalho. Nós te suplicamos, Senhor, que em tudo saibamos aonde o Senhor deseja que atuemos e aonde trabalhemos, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. Todavia, Senhor, na pequenina parcela de fiéis combatentes que o Senhor convida e que o Senhor convoca, o Senhor tem multiplicado a sua obra e feito crescer. Nós te suplicamos que em nome de Jesus os corações estejam envolvidos, que assim o seja. Amém. Os irmãos podem dizimar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, meu Pai. Aleluia, Jesus. Graça e paz, amados. Amém? Aleluia, Jesus. Convido o Ministério de Louvor já aqui à frente, para a gente se preparar.
Nós vamos ter um momento de oração pelos pedidos que aqui estão. Vamos manter o nosso propósito de oração aqui nesta noite. E logo após, nós vamos adorar o Senhor com os louvores. Aleluia, Jesus. Vamos colocar de pé, amados, para que a gente possa celebrar o nome do Senhor e podemos orar. Amados, eu não sei se você tem noção disso, mas todas as vezes que nós temos um propósito, nós temos dificuldades. É normal, é natural, faz parte do processo dos propósitos que a gente tenha retaliações, dificuldades. E quando a gente tem dificuldades e retaliações, não é tempo de retroceder, é tempo de nós nos posicionarmos. Todas as vezes que nós chegamos, amados, ao momento da dificuldade, aí nós temos que viver da oração, viver da fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Por que a Bíblia diz que o justo viverá da fé, amados? Porque ele está falando justamente de um modo diferente de viver. É um tempo, amados, em que nós estamos inteiramente dependentes de Deus. E a nossa vida, ela tem que ter um curso que garanta esta vida pela fé. É fácil? Não é. Existem dificuldades? Existem. Mas nós temos que permanecer nesta fé. E por esses dias, amados, eu tenho visto que o Senhor nos deu um projeto muito grande. Projeto das 100 famílias. E é um projeto, irmãos, que eu repito, não é um projeto filantrópico, é um projeto que há muito tempo atrás foi dito aqui para a igreja, dos portões para fora. Alguém está lembrado disso? Isso fazem mais de 10 anos que Deus falou isso aqui para a igreja. Nós, amados, estamos tratando já algumas pessoas e a gente tem percebido as grandes dificuldades que as pessoas têm enfrentado. E o Senhor espera de nós que sejamos o bom samaritano, que sejamos aquele que seja o próximo daquele necessitado. Amados, fizemos o propósito aqui da revitalização da igreja. Também não é fácil, temos grandes desafios pela frente. E eu tenho certeza que, da mesma forma, amados, que Deus quer abençoar a igreja, antes Ele quer abençoar o seu lar, a sua casa, quer abençoar a sua provisão, o seu celeiro. Amados, antes da igreja colher os bons frutos, você vai colher os bons frutos, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de Deus na sua vida. Então não é fácil, amados. Nós vamos ter as retaliações, vamos ter as oposições, e nós precisamos ficar de pé. O ano passado fizemos aqui o propósito da mordomia do corpo. Irmãos, de lá para cá, quantas enfermidades surgiram. Quantas enfermidades terríveis. Amados, veja, nós estamos na fase em que nós temos que viver pela fé. Em nome de Jesus, amém? A gente não pode retroceder, a gente não pode desanimar. Nós temos que dizer, eu sei em quem eu tenho crido, amém? E irmos adiante. Então eu convido você para que a gente possa nesta noite celebrar o nome do Senhor e orarmos. E eu convido você para que a gente possa ter um momento de oração. E para a gente começar essa oração, vamos cantar em espírito e em verdade, amém? Vamos cantar esta canção. Por quê? Porque tudo que nós vamos fazer, amados, precisa ser em espírito e em verdade. E tem horas que os seus braços não vão poder resolver seu problema. Amados, há momentos que você e eu vamos viver que a gente vai dizer assim, ó,
Senhor, não tenho o que eu fazer. Senhor, eu já fiz, já calculei, já pensei, já projetei, planejei. Senhor, não está acontecendo. Amados, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus não te chamou das trevas para a maravilhosa luz para te deixar no meio do caminho. Não. É que há momentos que realmente, amados, não tem mais o que você fazer. E é aí que Deus entra com as suas ações poderosas. E Ele vai agir. E eu quero convidar você para que a gente então tenha fé. Vamos continuar a obra. Vamos continuar a obra, vamos continuar com a mordomia do corpo, vamos continuar com o projeto das famílias, vamos continuar com o projeto da revitalização, vamos continuar, irmãos, pregando a palavra, vamos continuar com a nossa missão. Nós estamos no caminho da conquista. Amados, o Vale de Baca é difícil, viu? O Vale de Baca não era um lugar... sabe o que os trabalhadores faziam? Tinha anos que eles iam e eles cavavam buracos. Sabe para quê? Para que chovesse e na outra vez que eles viessem houvesse poços de água para que eles bebessem, para que pudessem seguir a caminhada. Por isso que ele fala que ele faz do Vale de Baca uma fonte de águas. Então talvez você está naquela fase de andar e só fazer o buraco. Mas vai chover, vai chover, vai chover, a chuva vai vir. Aí você vai caminhar de novo, você vai ter água para beber, você vai ter como matar a sua sede. Mas não deixe de peregrinar, não deixe de caminhar, não esmoreça. Amém? Em espírito e verdade. Vamos cantar, depois a gente ora. A entrega, a total entrega. Aleluia. Oh Senhor, te entregamos nosso viver, te adorar. Adore, louve e adore. Se prepare para amanhã entregar tudo para Jesus. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Do começo. Tem momentos, amados, que é só na adoração. É só na adoração. Em espírito, se entrega, se dedique, dependa dele. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó
de Deus, onde flui o amor. Há momentos que na sua vida só estando na presença de Deus que vai fazer sentido. Amados, a gente vai ter que ter paciência. Querido Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, a minha oração pelos pedidos de oração que estão aqui, a minha oração, Senhor, pela igreja, Senhor, por nós, é para que nós tenhamos paciência, Senhor. A Tua palavra já nos disse que temos que gloriar na tribulação, porque ela produz a paciência. Meu Deus, não é fácil, Senhor, lidar com as dificuldades, com a tribulação. Não é fácil lidar, meu Deus, com os impedimentos, embaraços da vida, Senhor. Pai amado, eu citei aqui, meu Deus, 3 retaliações que nós temos enfrentado, Senhor. Meu Deus, nós temos falado sobre a mordomia do corpo desde o ano passado, meu Deus. Quantas enfermidades se levantaram, se manifestaram. Mas, meu Deus, eu ainda estou crendo, Senhor, que essas enfermidades, elas vieram à tona para serem curadas. É por isso, Senhor, que nesta noite eu profetizo sobre a vida da igreja a cura do Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo cura do Senhor sobre o corpo físico, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a cura nesta noite, igreja. Que estas vidas, que os nomes estão aqui, sejam curados pelo poder do nome de Jesus. A enfermidade, ela veio, a dificuldade no corpo se manifestou, mas nós ainda cremos no Jeová Rafá, aleluia. Receba a cura nesta noite, a manifestação do poder do Senhor na vida, no corpo, no sangue, nos ossos, nos músculos, nos órgãos, em nome de Jesus. Que esta cura seja real, evidente, em nome de Jesus. Pai amado, nós nos colocamos, Senhor, para cumprir o propósito da conquista neste ano. O Senhor nos deu o projeto de atender 100 famílias. Meu Deus amados, e esse trabalho, ele demanda, Senhor, recursos, tempo, disposição, amor, disponibilidade. Senhor, mas eu tenho percebido, ó Pai, que tem se levantado tantas retaliações para tomar o nosso tempo, tomar a nossa disposição e até mesmo, Senhor, comprometer os nossos recursos, ó Pai. Senhor, mas nós não vamos desistir, meu Deus. E é por isso que nesta noite eu suplico a Ti, meu Deus, e peço pela Tua infinita bondade e misericórdia que seja derramado sobre esta igreja, Senhor, a bênção como foi o maná do deserto, meu Deus. Senhor, que todas as manhãs haja o maná sobre a vida desta igreja, Senhor, e no dia em que nós nos dedicamos a Te servir, Senhor, um dia anterior, nós possamos colher o maná em dobro, Senhor, para que no outro dia, o que nos caiba, Senhor, seja somente Te adorar e prestar o nosso culto e o nosso serviço ao Senhor. Pai amado, eu oro, Senhor, para que haja, Senhor, restauração dos celeiros, dos mantimentos, da despensa, Senhor, dos recursos. Meu Deus, que nós tenhamos tempo disponível, disposição, disponibilidade, alegria, Senhor, para cumprir esta missão que não é filantrópica, não é socializante, é a missão de alcançarmos a vida, as pessoas, ouvi-las e levar a elas a palavra da cura e da libertação no poder do nome de Jesus, aleluia. Opera em nós e por nós, meu Deus, nesta noite, fortalecendo esta igreja, ó Pai. Renova-nos, ó Deus. Pede, igreja, nesta noite, pede para o Senhor renovar as tuas forças, pede para o Senhor renovar a tua alegria, pede para o Senhor conduzir os teus passos, administrar o teu tempo, aleluia. Ah, meu Deus, oramos também, Senhor, porque nós nos colocamos, Senhor, no propósito da revitalização.
E isso demanda, Senhor, recursos, profissionalismo. Senhor, quantas dificuldades, meu Deus, para encontrar até mesmo os profissionais, Senhor. Meu Deus amado, como, Senhor, é tão dificultoso esta geração que estamos vivendo, em que até mesmo, Senhor, para o desenvolvimento de um trabalho, Senhor, as pessoas estão com dificuldades. Eu aproveito aqui e oro pelos irmãos, meu Deus, que são empreendedores, que precisam de pessoas para trabalhar em seu empreendimento, Senhor. Oro pelos irmãos que talvez, meu Deus, estão passando por dificuldade também no seu ambiente de trabalho, e que o Senhor possa abençoá-los e preparar, meu Deus, oportunidades abençoadas para os teus filhos ter, Senhor, os recursos necessários para suprir suas necessidades. Eu oro, meu Deus, porque esta igreja, Senhor, ela crê, ela vive da fé, meu Deus, e eu sei, Pai, que talvez esse é o tempo do Vale de Baca. Então, Senhor, se ainda não vai chover, que nós temos força para cavar, Senhor, os poços, porque, Senhor, nós vamos passar de novo por este mesmo trilho, Senhor, por esta mesma trajetória, meu Deus, e com certeza vai ter a chuva, vai ter chovido, e ali os poços vão estar cheios de água para matar a sede, Senhor. Eu oro nesta noite, meu Deus, para que esta igreja, de uma forma geral, principalmente os teus filhos que estão aqui nesta noite, meu Deus, sejam plenamente abençoados pelo poder da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você recebe esta bênção de Deus sobre a tua vida, amém? Então eu quero convidar você, irmãos, com toda alegria no coração, enquanto o Ministério de Louvor se prepara aqui para ministrar as duas canções, saia do teu lugar e cumprimente aí pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga para elas assim, ó, vai dar certo, em nome de Jesus, não desanima, se mantenha firme, amém? Sai e profetiza sobre a vida dos irmãos, amém? Vai dar certo, irmão, vai dar certo, mantenha a sua cabeça, fica firme, o Senhor é contigo, amém? O Senhor está cuidando de você, amém? Aleluia. Juntos com o Ministério de Louvor, celebremos o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui. Adoremos a Ele. Aleluia. A ti me rendo.
para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue adorando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Ele é merecedor da sua adoração e do seu louvor. Aleluia, Jesus. Grande tu és, Pai. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, nem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, Jesus.
Rendemos, meu Deus, o nosso louvor a Ti. Mas agora precisamos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. Amém. Pode se sentar, meus amados. Aleluias. Você tem sede do Senhor, amém? Glória a Deus. Isso é bom, amados. Os judeus peregrinavam uma vez por ano para um determinado lugar. E na sua peregrinação, amados, eles encontravam suas dificuldades. Dentre tantas dificuldades históricas, a história ou o momento do Vale de Baca. E deve ser difícil, amados, quando a gente anda só para fazer o buraco, né? Mas vai chover, viu? Vai chover. Aleluia. Vai chover. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6. Amém. Nunca tive tanta certeza na minha vida que vai chover, e vai chover bastante, hein, moço? Então, cave suas valas para que retenha a bênção de Deus. Amados, hoje eu quero concluir a mensagem de domingo, especialmente em Hebreus capítulo 6, os versos 7 e 8. Na verdade, vamos ler do 7 até o 12, tá bom? Amém? Você encontrou aí? A partir do verso 7 diz assim: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vocês, meus amados, isso é uma palavra afirmativa. Ainda que falemos desta maneira, com a exortação que é cabível, né? Estamos certos de que coisas melhores os esperam. Aleluia! Coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que vocês mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Amém? Estão conseguindo me ouvir bem aí? Amém? Meus amados, eu quero começar aqui esta mensagem fazendo ou compartilhando com vocês uma experiência que eu tive hoje. Hoje eu estava no meu ambiente de trabalho e um dia assim bem conturbado, com bastante situações para a gente tratar. E até eu gostaria que você soubesse que pela graça de Deus nós somos responsáveis em cuidar, amados, de toda a área jurídica da nossa denominação no Brasil inteiro. Então tem dia que eu estou conversando com baiano, tem dia que eu estou conversando com rio-grandense, tem dia que eu estou conversando com mineiro. Cada dia é uma situação, cada dia é um problema, cada dia é um desafio. Mas hoje eu estava no meu ambiente ali, amados, e o Senhor, o Espírito Santo, me fez orar. E eu me lembrei do texto bíblico que diz assim: mas nós não sabemos como convém orar, por isso que o Espírito Santo expressamente intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. E o Senhor, o Espírito Santo falou: ore, fale com Deus agora, fale, busque o Senhor. E eu parei o que eu estava fazendo e na minha oração eu falei assim: Senhor, esse ambiente aqui é um ambiente de bênção.
E o Senhor me levou a profetizar 3 coisas sobre aquele lugar. E das 3 coisas que eu profetizei sobre aquele ambiente, as 3 coisas tinham a ver com a missão do reino. Só que eu percebi, irmãos, que cada momento que eu profetizava que aquele ambiente era um ambiente para o cumprimento da missão do reino, a minha família sempre estava inserida ali. Então Deus disse assim: olha, o quanto você se empenhar nesta missão para que estas 3 profecias se cumpram, os resultados do reino refletirão sobre você e a sua casa. Me lembrei da palavra de Elias para a mulher. Veja, amados, que viver de profecia, amados, não é viver de profetada. Viver de profecia é viver da palavra. E a cada coisa que o Espírito Santo mandava eu fazer, tinha Bíblia no meio, tinha palavra no meio, tinha promessas de Deus ali inseridas e verdadeiros norteadores da vida. E aí eu me lembrei desse texto aqui, ó, Hebreus 6 e o verso 7. Diga comigo assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que cultivam, diga assim: recebe bênção. Amados, a bênção está, amados, numa condição de contrapartida de Deus para conosco. Porque veja só, preste atenção, você dá a terra é com você, viu? Mas a chuva é de quem? Diga comigo: a chuva é de Deus. A terra é sua, mas a chuva é de Deus. O texto diz assim: a terra que absorve a chuva. Então presta atenção, nesta noite Deus está dizendo assim, ó: terra, receba a chuva do céu. Pastor, como eu recebo? Marcos capítulo 5, 6, 9. Me ajuda aí. Vamos abrir lá, vai. Marcos. Aleluia, Jesus. Vai dar certo, irmãos. Amém? Vai dar certo. Vai dar certo. Espera aí. Eu vou usar o recurso aqui. Marcos capítulo 4. Errei por pouco. Olha o que diz. Marcos capítulo 4 e o versículo de número 3. O semeador saiu para quê? Sabe o que Deus falou para mim hoje? Hoje eu vim semear aqui. Hoje eu vim semear aqui. Você é a terra. Você dá a terra. Deus dá o que? A chuva. Mas antes da chuva, Deus fez uma promessa para você. Eu tenho uma semente para semear. A pergunta é: que tipo de terra que nós somos? Há 4 tipos. Marcos capítulo 4, verso 4. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, um tipo de terra. Outra parte caiu no solo rochoso, segundo tipo de terra. Outra parte caiu entre os espinhos, terceiro tipo de terra.
E enfim, uma caiu em terra boa. 4 tipos de terra. Isso é profecia, irmãos. Palavra. Deus está profetizando, Deus está trazendo palavras para eu profetizar aqui para você. Eu estou profetizando aqui nesta noite. Eu estou profetizando para a tua vida. Deus está lançando a semente. Ele diz: a terra é sua. Você é a terra. Você prepara o ambiente. Para que você entenda melhor, a terra não é só seu coração. Porque aqui especificamente a aplicação de Jesus é a analogia da terra como coração. Mas a extensão do texto de Hebreus diz, amados, que a tua vida por completo é esta terra. E tudo que está inserido na sua vida, você, suas emoções, seus sentimentos, sua espiritualidade, tudo aquilo que você tem vivido, conquistado, prosperado, aquilo que você entende que é provisão de Deus para você, isso é sua terra. Sua terra é sua família, sua terra é seu trabalho, sua terra é sua profissão, sua terra é sua inteligência, suas habilidades, competências, o seu ânimo, sua disposição, sua alegria, seu bem-estar. Deus está dizendo assim, ó: vou semear a semente, porque vai vir chuva. Amém? Você tem coragem de responder essa profecia nesta noite e dizer com toda certeza: eu sou terra boa? Consegue dizer isso? Consegue? Então afirme aí: eu sou terra boa. Eu sou terra boa. Diz, irmão, diga com mais convicção: eu sou terra boa. Aleluia. Pode semear, Senhor. Senhor, se quiser, manda as 4 porções na minha vida, porque eu sou terra boa. Aleluia. Amados, a terra boa está sob uma palavra profética de Deus. Volta lá no Hebreus, volta lá. A terra boa está sob promessa, a terra boa está sob palavra profética. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis. Presta atenção, agora aqui está o segredo. A terra é boa para produzir, mas aqui, para aqueles que cultivam. Amados, nem tudo que você vai plantar nessa terra é para você. Você sabia, amados, que a gente tem que estar pronto a produzir para a coletividade? Amados, nem mesmo o assalariado trabalha para si, porque o que ele faz é para a coletividade. Se alguém trabalha numa fábrica de móveis, é para produzir móveis para alguém usar. Se alguém trabalha, amados, numa empresa de alimentos, é para que tenha alimentos para que todos possam se alimentar. Amados, nós já estamos numa missão para o outro. Veja, até mesmo o mais vil incrédulo, ele está trabalhando para o outro. Ninguém faz nada para si mesmo, amados, ou somente para si mesmo, mas sempre é para o outro. A questão é, qual é a motivação de fazer isto? Amados, veja que o escritor está dizendo: você é terra boa, você recebe chuva, e se você cultiva essa terra para produzir planta útil para aquele que cultiva, então você recebe a bênção. Amém? Esta é a ilustração agrícola que falamos no domingo. A terra é você, a chuva é a graça e a palavra de Deus. As ervas úteis são os frutos do Espírito e da fé. Mas se porventura está chovendo,
Deus está falando. Mas a terra não está boa. Ela vai produzir abrolhos, espinhos e abrolhos. E aqui representam apostasia, pecado deliberado, afastamento de Deus, desvio da conduta da missão. Então diz que esta terra... Vocês já viram o que acontece com uma terra depois que passa uma queimada? Já viram? Esses tempos atrás tivemos o problema das queimadas. Já viram quando queima a cana, o canavial? Como é que fica o chão? Você não consegue nem pisar, ele ferve de quente. Parece, amados, uma terra árida, seca. Ele destrói tudo. Lugares onde o fogo, no sentido aqui de queima, né, de destruição, onde ele passa, não nasce nada. Ou pelo menos naquele momento, enquanto você não tombar essa terra, não trazer novamente os nutrientes dessa terra, é uma terra completamente designada a nada. E é por isso que hoje o Senhor está dizendo assim: cristão genuíno, você precisa dar fruto. E a você, a nós, que nos deixamos ser conduzidos ao verdadeiro e natural desenvolvimento, a nós está reservado palavras de esperança, palavras de bênção do Senhor para a nossa vida. O Senhor já começou a falar hoje aqui desde o início, que Ele faz fontes no Vale de Baca. Aleluias. Olha a música cantada aqui, manancial, fonte de vida. Amados, a tua terra tem que ser capaz de reter a chuva. Você precisa fazer cisternas para você recolher a bênção da chuva. Uma outra analogia utilizada pelo profeta Isaías, ele diz assim: como a chuva que desce não torna para lá sem antes regar a terra e dar o seu fruto, assim é a bênção de Deus. Amados, a chuva de Deus vem para um propósito, para que a bênção seja possível em nossa vida. Mas para a chuva encontrar e produzir esta bênção, você tem que estar com a sua terra preparada. Amém, Jesus? Então foi isso que o Senhor me falou. Faça desse lugar terra boa. Faça da tua casa terra boa. Faça da tua vida terra boa. Faça dos teus sonhos terra boa. Faça das tuas habilidades e competências terra boa. Faça da tua história terra boa. Invista em preparar a sua terra. Amados, muitas das vezes nós preparamos só um pedacinho de terra, e Deus está dizendo assim: olha, daria para você ampliar. Prepara mais terra, investe mais na preparação, porque quando a chuva vier, os celeiros são maiores, as bênçãos são maiores, o resultado é maior. Só que para preparar a terra, irmãos, é judia, não é fácil. Tombar a terra, preparar a terra, gradear a terra, tirar os espinhos, tirar a erva daninha. Mas vai dar certo em nome de Jesus, amém? Vai dar certo. Hebreus capítulo 6, verso 9 ao 12. A partir do verso 9, há uma palavra de bênção para você nesta noite. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falamos do perigo dos abrolhos, ainda que falamos do perigo da queimada, ainda falamos do risco da rejeição, estamos certos. E amados, olha, a convicção ela tem que ser muito forte sobre a tua vida, porque a palavra de Deus para você hoje é esta: estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas de Deus para você, em nome de Jesus. Você, amado, você está sendo persuadido a entender coisas melhores, coisas da salvação. Coisas melhores, amados,
estão relacionadas ao plano de Deus para a tua vida. Deus tem muita coisa para fazer através da nossa vida, mas a nossa vida não é em vão. Só que tem um porém, nós não somos iguais aos outros, você não é todo mundo. Lembra quando o filho fala, mãe, deixa eu ir? Ah, não, mas todo mundo vai. Aí o que a mãe diz? Mas você não é todo mundo. Igreja, você não é todo mundo. Você é filho e filha de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Há sobre você uma grande promessa. Coisas melhores estão por vir sobre a tua vida, porque você é diferente, a tua história é diferente, o jeito de Deus agir na tua vida é diferente, os seus resultados são diferentes, as coisas acontecem de forma diferente para nós. Olha, mas aconteceu assim, fulano já fez aquilo, esquece tudo. O jeito de Deus trabalhar na tua vida é diferente. Deus é justo. Não se esquece do trabalho e do amor demonstrado pelos crentes. Irmão, presta atenção. Nunca foi em vão o seu trabalho no Senhor. Tudo que você tem feito até hoje não foi em vão. Isso é importante demais que você entenda. Por isso que nós cristãos não vivemos de recomeços, eternos recomeços, nós vivemos de continuidade. Uma vez salvos pela graça de Cristo, deixamos o rudimento do Evangelho e prosseguimos avante para alcançar aquilo que está na continuidade. Amém? Amados, quem não prepara a terra hoje, um dia vai ter que preparar. Se você não faz uma coisa que está para fazer hoje, está procrastinando, um dia você vai ter que fazer. Não procrastine, não jogue para frente aquilo que você tem que fazer agora. Se a sua peregrinação no Vale de Baca hoje é só cavar a cova, o buraco, a cisterna, então cave. Não, eu não vou porque não vai chover. Mas não adianta chover se você não cavou a cisterna antes para encher de água. Preste atenção, irmãos, tem que ter estratégia. Um ano você cava a cova, a cisterna, o outro ano você bebe a água. Só que a gente está sempre bebendo pouquinhos de água que a gente vai juntando ali. Deus está falando assim, ó, manancial, fonte de vida, aleluias. Ele quer que você beba do manancial, irmãos, e não simplesmente que você fique bebendo pequenos copinhos de água ou qualquer água. Não, o Senhor quer que você beba da água que Ele está te dando. Deus é justo, não se esqueça. Deus está considerando todo o seu trabalho, tudo aquilo que você tem feito até hoje. Amados, tenha diligência. O que é isso? Você tem que imitar quem dá certo. Imite quem dá certo. Ele diz aqui, ó, capítulo 6 e o verso de número 12, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Tem um pastor da nossa igreja, o pastor Valdir, que ele, nas pregações dele, ele traz uma seguinte ilustração. Ele pregando para pastores, né? Ele era diretor de missões, ele dizia assim para os pastores: pastor, se o pastor dormir, os crentes sentam. Se o pastor sentar, o crente deita. Se o pastor deitar, os crentes morrem. Amados, nós temos que imitar pessoas que vale a pena. Eu não posso ficar olhando para quem está sentado, para quem está parado, para quem está acomodado. Amados, e outra coisa, tem gente que não vai ficar com você mesmo.
Tem gente que não vai permanecer no caminho que você está caminhando porque não está preparado para viver o que você precisa viver. Então você precisa entender: se Cristo comigo vai, eu irei. Mas fulano não quer ir, ciclano não quer ir, olha, aquela situação não vai. Irmãos, o que Deus quer para você? Seja diligente, imite quem está desenvolvendo, imite quem é da promessa por fé e paciência, não por aquele que murmura, não por aquele que já entregou os pontos, não por aquele que está vivendo no caos. Busque fé, tenha paciência. Esses são os elementos necessários para que você persevere e seja preservado até o fim. Tenha fé, tenha paciência. O seu desenvolvimento depende muito de um crescimento saudável. Eu trago aqui para vocês novamente a experiência da igreja primitiva. A igreja primitiva viveu um crescimento saudável. Mas vamos lá. O que eles tinham? Limitação de recursos, desentendimento na hora que crescia, porque pessoa juntou 2 ou 3 já dá confusão, tem que ter liderança. Perseguições, afrontas, dificuldades, mas foi uma igreja que cresceu de forma saudável. O que é crescer de forma saudável? Se hoje é dia de cavar a cisterna, cava a cisterna. Se hoje é dia de beber a água da cisterna, beba a água da cisterna. Não fique tentando cavar outra cisterna, beba água. Eu chego lá, olha, a cisterna está cheia d'água. Preste atenção, 1 ano você vai, cava a cisterna e segue viagem. No outro ano, quando você volta, choveu, e aí você tem que beber a água. Aí em vez de beber água, você quer cavar outra cisterna. Não, é beba água. Beba água. É tempo de beber água. Ah, mas e se acabar? Se acabar, essa é a história para boi dormir, irmãos. Você tem que ter fé ou não. A chuva que desceu hoje vai descer amanhã, vai descer o ano que vem. Deus não cessará a chuva sobre a tua terra. Não fica preocupado com a chuva é Deus. Cava a cisterna, prepara a terra, faz a sua parte. O ato é nosso, mas o agir é de Deus. Amém? Meus amados, a igreja cresceu de forma saudável. Conversão genuína, Atos 2:41. Não apenas decisões emocionais, regeneração real acontecia ali. Compromisso com o ensino. Doutrina é para ser aprendida e vivida. Quem não tem fundamento não fica de pé. Versículo 42, Atos 2:42. Comunhão verdadeira, partilhar a vida, recurso, oração. Versos 42 também. Testemunhos poderosos, verso 43 ao 47, sinais, temor, graça diante do povo. A Bíblia diz que a igreja caiu na graça do povo e Deus ia acrescentando todos os dias os que iam sendo salvos. Amados, aquela igreja era uma igreja simples. Não tinha essa opulência corporativista, não, mas caiu na graça do povo. Por quê, amados? Porque a hora de cavar é hora de cavar, a hora de beber água é hora de beber água, a hora da doutrina é hora da doutrina, a hora da oração é hora da oração, a hora do partir do pão é hora do partir do pão, a hora de adorar é hora de adorar, a hora de cumprir a obra é hora de cumprir a obra. Amados, nosso crescimento saudável não diz respeito à quantificação, mas diz respeito à nossa organização com a forma como Deus estabelece o ritmo de vida. E isso não é novidade. Quando Israel saiu do Egito, os hebreus saíram do Egito,
Deus deu uma ordem, faz assim, desse jeito. Hora de fazer, hora de comer, hora de caminhar. Vai construir o tabernáculo, até a cor do pano Deus estabeleceu. Crescimento saudável, irmãos, depende de conversão, depende de compromisso, depende de comunhão e depende de testemunho. Quando essas coisas estão alinhadas, o crescimento é diário. Todo dia vem chuva de Deus para esta terra. Amém, Jesus? Eu termino aqui para a gente orar. O Ministério de Louvor já pode subir. O que Deus está dizendo para nós hoje é assim, ó, não mude a sua terra. Não mude aquilo que eu estabeleci para a tua vida. Não muda. Permaneça firme. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Ninguém aqui é perfeito, irmãos. Quando a exortação de Deus vem sobre a nossa vida, não é exigindo perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas está dizendo assim, lembre-se de uma coisa, você tem que ser autêntico. Se a Bíblia diz que vive pela fé, isso significa que vai ter dia que é pela fé mesmo. Vai ter que esperar. Você vai ter que confiar. Você vai ter que dizer assim, ó, acalma a alma, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera mais um pouquinho e nós louvaremos o Deus da nossa salvação. Sejamos autênticos. O crescimento vem do alto, amém, irmãos? Aleluias. O crescimento de Deus está vindo sobre a tua vida. Seja comprometido, comprometida com a missão, uns com os outros, porque o crescimento de Deus está vindo sobre você. O nosso desafio hoje é crescer com saúde, irmãos, e não apenas inchaço de quantidade. Tem horas, é aquela história, vou contar uma história para você, muito simples de entender o que é inchaço. Um testemunho rapidinho aqui. Eu trabalhava na linha de produção na empresa e eu ganhava X salário. E eu sonhava com um bom salário. Eu queria ser um chefe e tal. E eu lutei. Primeiro dia depois que eu fui promovido, eu recebi meu salário. Quando eu olhei assim, eu falei, mas o mesmo que eu ganhava lá? Daí eu falei, aí eu descobri o imposto de renda, irmãos. Eu não... O leão, a Bíblia diz que o leão está ao nosso derredor, rugindo, buscando quem possa tragar. O leão, eu falei, meu Deus, ou vontade de voltar, né? Lá eu trabalhava menos, né? Tem horas, irmãos, que a gente tem X e tá bom, aí a gente quer Y, só que esse Y traz outros transtornos para a nossa vida. Então, você tem que crescer com saúde. Você tem que crescer na medida que Deus vai estabelecendo para você não trazer problemas para a tua vida, não trazer o inchaço das coisas falsas, fictícias. Tem pessoas que abandonam um projeto de Deus por causa de R$300, irmãos. Por causa de pouca coisa, joga tudo pro ar. Dá um pouquinho. E Deus está falando assim, espera com paciência e com fé, porque vai vir chuva sobre a tua terra, em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Temos que buscar um reavivamento, irmãos, da nossa saúde, um reavivamento das nossas emoções, um reavivamento para nos levar à profundidade espiritual e entender a missão na sua integralidade. Porque nós temos uma missão de Deus para cumprir. A profecia agora é para você.
Amanhã, quando você chegar no seu ambiente de trabalho, ou hoje mesmo, quando você chegar na sua casa, pergunta para Deus: Senhor, aqui, qual é o propósito do Senhor? Faz uma oração, irmãos, lá dentro da sua casa. Talvez você não está bem na sua casa, você não está bem no seu emprego, você não está bem em algum ambiente e você está desesperado. Não toma decisões precipitadas. Eu vou mudar de casa, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de ambiente. Calma, antes, faça uma oração. Ora a Deus, fala: Senhor, o que o Senhor tem para mim aqui? O que esse lugar representa para o Senhor? Essa terra aqui é terra boa. Vai vir chuva nessa terra, Senhor? Vai vir chuva? Deus vai te responder. Talvez a resposta vai ser assim: 1 ano de cavar cisternas. Você fala: meu Deus, 1 ano. 1 ano. Significa o quê? Que o lugar é bom, só que agora é hora de cavar a cisterna. Então cava a cisterna. A hora que cansar, pede ajuda, ora por mim. Venha para a presença do Senhor. Mas cumpra o propósito, porque no outro ano virá chuva, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto com uma oração e vamos cantar a canção final. Qual é? Vitorioso és. Vamos cantar já, amém? Vamos cantar. O Senhor é vitorioso. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. Amém? Jesus venceu, amados. Se o grão de trigo não morrer, não nasce. Aleluias. Oh Deus. Com armas de fé, Se apodere dessas armas. nada irá Pega nesta noite as armas espirituais, irmãos. enquanto a noite Aleluia. Pega tuas armas espirituais. em meio às tribulações. Olha, é difícil. O nosso Deus é vencer. Então adore. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável. Em nome de Jesus eu vou permanecer. Em nome de Jesus eu vou vencer. Aleluia. Não prevalecer. Não, de forma alguma. E nada irá impedir. Eu te adorarei. Adore, igreja, adore. Muralhas vão estremecer. Jericó vai cair. Cadeias irão se Aleluia. romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Fique com quem permanece. Teu nome imutável Adore. Adore, adore. Louve, exalte ao Senhor. Oh, Jesus. impetuoso, poderoso
está agindo por nós. Aleluias. Mas não se esqueça que todas as coisas são por Ele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Não vamos inverter isso. Deus está agindo, está. Deus vai mandar chuva, vai. Amados, Deus vai operar, vai. Mas todas as coisas vão ser direcionadas para a glorificação do seu santo nome. A tua vida, mas a tua terra é terra boa, porque da tua terra sai bênção, virtude de Deus. Desta terra sai palavras que ecoam no coração do pecador. Desta terra sai alegria. Desta terra sai sentimentos resolvidos. Desta terra sai fé. Desta terra sai coragem. Desta terra sai milagres. Desta terra sai o poder de Deus. Nesta terra Deus está agindo. Há nutrientes. Amados, na tua terra tem um celeiro para alimentar os famintos, porque a tua vida é uma vida instrumentalizada pelo poder de Deus. Cuide da sua terra. Deixa que a chuva está vindo, amém? Eu vejo uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a chuva vai descer. Vai chover sobre você. Aparelha o teu carro. Vai chover. Prepara a tua cisterna. Vai chover. Aleluias. Meus amados, que você tenha uma noite agradável de sono reparador. Que você descanse em paz. E que amanhã seja um dia de muito trabalho efetivo. Cuida dessa terra, porque a chuva está chegando. Um bom feriado a todos. Que os jovens sejam uma bênção ali no 1º de maio. Peço a Deus que cuide deles nessa estrada, na ida, na volta. Quero agradecer a liderança de jovens. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, viu? Que lindo, jovens, juniores, crianças, adolescentes, tem sido uma bênção. Eu estou vendo uma nova geração surgindo nessa igreja. Eu vou continuar cavando terras aqui de bênção, de ministério, porque vai vir uma chuva de Deus e essa igreja vai ter água boa para os jovens beber, para o adolescente beber, para o junior beber, para as crianças beberem. Aleluia! Meus irmãos, que você amanhã faça a oração que eu fiz hoje, que Deus te revele o que Ele tem para a tua vida, e você vai ver que alegria, você vai ficar tão feliz, porque Deus tem sim coisas para realizar através da sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a doce e eterna consolação e comunhão do Espírito Santo seja hoje e para todos sempre em nossa vida. E nós dizemos amém. Está encerrado, Deus os abençoe. Aleluia.